Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar na sua casa e ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Mas agradecer também ao pastor Ismael, nosso pastor, que nos dá essa honra de poder estar ministrando aos irmãos aquilo que já falou o meu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, às nossas necessidades, aquilo que precisamos, o Senhor está sempre presente. Glória a Deus por isso. O tema da mensagem, irmãos, a nossa identidade deve estar em Deus. Tá? Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 ao 16. Eu já preguei aqui sobre esse texto de Naamã, mas onde eu falei sobre o orgulho de Naamã. E aí, estudando a palavra de Deus, esse texto é muito rico. Eu falei, numa próxima oportunidade, vou falar sobre isto, sobre a identidade em Deus. Está bem pequeno ali que eu coloquei, mas eu vou estar lendo aqui. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. O pastor, ele tentou me ajudar, e eu que me atrapalhei. Era para ter aumentado a fonte, colocado em mais slide, mas não. Então, mas diz assim a palavra de Deus, ainda bem que todos somos crentes e estamos com a palavra, amém? Quem não está com a palavra de Deus aí? Glória a Deus. E temos também na multimídia pessoas eficazes. Então, glória a Deus por isso. E diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O senhor da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. E a carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado.
Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Amém? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos agradecer nesta manhã o privilégio de estarmos na tua presença. Fala conosco, Senhor Deus, pelo poder que há na tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a todo instante. Em nome de Jesus. Amém. A nossa identidade, ela deve estar em Deus. Eu fiquei pensando em relação a falar sobre identidade e veio na minha mente a pessoa da Mariana. Se eu perguntar para a Mariana, eu acredito, tá, Mariana, não sei se é verdade, mas você sabe a sua identidade de cor? Sabe? Você pode falar para a gente? Ah, tá. E o cartão do banco do Éder e a senha, por favor. Mas eu pensei nela, porque a gente tem, e eu, olhando as minhas coisas, quando estava preparando essa mensagem, a minha identidade ela não estava nem na carteira. E aqui a minha identidade, eu com cabelo, bastante cabelo, e no verso dela fala a filiação, né? Meu pai, Mário Augusto Alves, minha mãe, Geralda Nunes Alves. Certa vez eu perguntei para minha mãe: mãe, a senhora gosta do seu nome? Ela: eu não. Mas por que colocou Geraldo no meu? Ela: você tem que dar graças a Deus, você ia chamar Lourenço. Aí eu me conformei com isso. Porque eu iria chamar Lourenço. Mas brincadeiras à parte, irmãos. Ah, tem um Lourenço na família. A identidade é onde nós nos somos identificados. A gente tem o documento onde é preciso, em alguns momentos. Eu sei que precisa mais do CPF, mas a identidade, ela relata quem são os pais. Mas de forma bem simples, nós somos avaliados na nossa identidade por aquilo que fazemos, pelas nossas atitudes, quer ser boas ou ruins, nós somos rotulados. A nossa identidade passa a ser dessa forma. Se eu sou brincalhão, eu posso ser considerado como palhaço, ou se eu sou muito sério, é rabugento, é sério demais, e a gente muitas vezes é rotulado. E nesse texto que acabamos de ler, desde os mais remotos tempos, o nome de alguém retrata a importância e valor. Então aqui a gente vem falar de um comandante, de Naamã, do exército do rei da Síria. Fala de um rei do povo de Israel, que rasgou as suas vestes,
fala de uma menina que não tem nome. A influência, o prestígio, a autoridade e a responsabilidade das pessoas vinham tudo através da sua identidade. Para os povos primitivos, o nome não era apenas o que distinguia uma pessoa da outra, mas era também uma parte essencial dela própria. Hoje também identificamos umas pessoas pela qualidade ou por defeito, é o que eu falei. Uma pessoa é trabalhadora. Pô, aquele camarada trabalha muito e trabalha com qualidade. E aqueles que não gostam de trabalhar, preguiçoso, for mais forte ainda, vagabundo. Nós os identificamos as pessoas por isso. Falando sobre identidade no meio da igreja, algumas pessoas podem falar de mim e de você. Ele é crente. Um ponto de exclamação aí, mas pode usar um ponto de interrogação. Ele é crente? Não é verdade? Ele é homem de Deus, eu ponho a mão no fogo. Aí outra pessoa pode falar, ele não é homem de Deus nem aqui e nem na China. São rótulos que identificam. Mas através da palavra de Deus, a verdade hoje, não devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam de nós, e sim o que Deus pensa de mim e de você. Tá? Em Mateus 16, 13 e 17, diz assim, pode colocar na multimídia para mim? Não sei, vai aparecer pequeno. Mateus 16, versículo 13 a 17. Aqui na conversa de Jesus com os discípulos, e eles perguntavam, quem dizes as pessoas quem eu sou? Ah, tu é Elias, um dos profetas. Então diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. É o que eu falei com vocês. A verdade hoje, não devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam de nós, e sim o que Deus pensa de mim e de você. E isso aconteceu com Jesus. Jesus fez o questionamento, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que Deus possa estar contemplando o nosso coração, e possa estar falando a você e a mim, tu és um servo de Deus, tu és uma serva de Deus. Nós possamos ouvir isso, essa voz, através do Espírito Santo. Para contextualizar esse texto aqui que fala essa história de Naamã, eu vou voltar um pouco atrás, em 1 Reis capítulo 9, versículo 4, diz assim, o Senhor apareceu a Salomão depois do templo estar construído, e Deus falou assim para Salomão, e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração, e com retidão como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono. Essa foi a ordem, essa foi o que Deus falou a Salomão. E no decorrer da história, no versículo próximo, não pode colocar para mim o versículo 5, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse, nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se vocês e os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses,
e adorá-los. Desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse tempo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. Até aí. Só para contar a história de Israel, Salomão ele estava reinando, ele reinava todo Israel, todo o clã de Israel, todas as 12 tribos de Israel. E dado momento Deus falou com ele, olha, você vai prosperar se você me obedecer, se você não adorar outros deuses. E mais à frente, Deus ainda fala através do profeta para Salomão, olha, cuidado com as suas mulheres, são pagãs, e elas vão te influenciar. E isso aconteceu. As mulheres de Salomão conseguiu influenciar a Salomão, e a partir daí começou uma divisão. Salomão morreu, o seu filho foi ao trono, Roboão, e o povo de Israel foi até o rei e falou, olha, nós trabalhamos na construção do templo. E os impostos, nós entendíamos, mas os impostos estavam muito altos. Tem como você aliviar a carga tributária do povo? E Roboão não aceitou o conselho dos mais anciãos e aceitou os conselhos dos jovens. E aumentou mais os impostos e cobrou mais. E aí, a partir dali, estava se cumprindo que o profeta tinha falado, que ia desfazer o reino de Salomão. Salomão, de Israel, só ia ficar com um trono, com a cidade de Judá. E foi dividido o reino do norte, com as 10 tribos de Israel, e o reino do sul, com a tribo de Judá e Benjamim. E Roboão só ficou com esses 2 reinos, essas 2 cidades, e Jeroboão foi o rei das 10 tribos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a história fala aqui sobre o rei de Israel do reino do norte. Já não era mais toda Israel. Eram 10 tribos que ele governava. Essas 10 tribos, o rei que governava ali, ele distanciou-se de Deus. Por quê? Porque as cidades, o reino de Israel já não estava próximo a Jerusalém. O próprio rei Jeroboão, o que ele fez no decreto? Ele construiu ídolos, bezerro de ouro, e falou, eles vão adorar aqui. Porque eu sei que quando tiver as festas, e todo ano tem que ir no templo em Jerusalém, eles vão voltar, e Roboão vai governar. E aí o que ele fez? Construiu altares a deuses estranhos. Para quê? Para segurar aquela turma lá, para não deixar eles irem até Jerusalém e voltar. E isso foi todo o povo de Deus corrompido a fazer isso. Só que graças a Deus, no meio de um povo corrompido, Deus levanta pessoas. E levantou aqui, nada mais é que Eliseu, o profeta de Deus ali. E aí vem a história que acabamos de ler, sobre a história de Naamã. A nossa identidade, ela deve estar em Deus através de como? Da obediência. Porque o povo aqui estava distante do Senhor, porque resolveu seguir a outros deuses. Então, o princípio da obediência que leva-nos a ter uma identidade em Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, é que nós vamos cumprir aquilo que Ele determina e quer. Ontem mesmo, conversando com a minha filha, e ela está falando, pai, será que eu como mãe eu vou conseguir passar todas as coisas? Eu falei, vai. Mas será que eu não vou frouxar em nada? Eu falei, olha, não é querer ser crente demais não. A base que você vai precisar ter é a Bíblia. Se você estiver fugindo alguma coisa que a Bíblia não orienta, aí você vai vacilar. Mas se você procurar ter uma dedicação àquilo que a Bíblia orienta, você vai ser uma ótima mãe. Eu falei isso com ela.
A nossa identidade, ela precisa estar em Deus. O rei Jorão aqui, para falar sobre isso, eu tenho que falar ao contrário, aquelas pessoas que não têm identidade em Deus. E o que ocorre? E aí o exemplo que eu peguei aqui foi o rei Jorão, que diz assim: a identidade falsa que não está em Deus, um fake news aqui, é aquilo que você pode estar na igreja demonstrando para as pessoas que é crente e todo mundo olha, é um crente, mas na realidade não é. Sabe aquele famoso, não sei se foi o Felipe que falou, crente Raimundo? Pé na igreja e pé no mundo, né? E muitas das vezes consegue estar aqui, mas lá fora vive de forma estranha, diferente. Então vamos ler o versículo 7 de 2 Reis. Diz assim: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para desentender comigo. Olha a circunstância desse rei. Ele ouviu, leu a carta, que era para curar o seu servo, o Naamã, um comandante do rei da Síria, um reino inimigo, e ele se apavorou, rasgou as vestes. Você lendo dessa forma, você falaria: eu faria a mesma coisa. Eu ficaria indignado com essa circunstância, com essa situação. Mas não. Aqui era um rei, cujo ele governava o próprio povo de Deus. O único Deus vivo e verdadeiro. Mas ele estava o quê? Naquele momento, ele rasgou a veste com uma situação de revolta, de humilhação, e ainda clamou: será que eu sou Deus para trazer vida ou morte? Aqui claramente fala de um rei que a sua identidade não estava em Deus. Por quê? Porque o próprio rei de Judá, que era Josafá, ele fez de forma diferente. Quando ele viu os inimigos que iriam atacar e eram muito mais numerosos que ele, o que ele fez? Decretou jejum e oração para buscar em Deus socorro. Era o reino de Josafá, da tribo de Judá. Então aquele já estava distante. Se você pegar toda a história, todos os reis, o pai dele foi Acabe, sua mãe Jezabel. Então se distanciou de Deus. Por isso que ele estava em desespero. Ele não conseguia perceber Deus naquela história. Ele não conseguia ver o agir de Deus. Ele simplesmente confiava onde? Nos seus soldados, nos seus carros e cavaleiros. É nisso que ele confiava. Então a identidade falsa que não está em Deus, um exemplo aqui é do rei Jorão. E toda essa circunstância foi do quê? Foi porque se envolveu com deuses estranhos, desobedeceu a Deus. Somos moldados pelo mundo. Romanos 12, versículo 2, diz que nós somos atraídos e engoldados pelo desejo da nossa concupiscência, mas Romanos 12, 2 diz, se puder colocar na multimídia para mim. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O rei Jorão era aquele que estava moldado de acordo com os seus interesses, adorando outros deuses estranhos. E aí o que traz para nós nos dias de hoje? Nós não devemos nos moldar às coisas deste mundo. E aí é bem claro que a Bíblia diz onde nós devemos ser o quê? Obediente à palavra de Deus. Nós somos o tempo todo, muitas das vezes a gente coloca Deus à prova. Eu não vou deixar cair nisso.
Aí eu vou para uma faculdade, não, eu sei o Deus que eu creio. E passado algumas aulas já, se pega alguma aula de filosofia, já muda a cabeça. Ah, Deus não é dessa forma mais, já muda. E a gente não pode deixar ser moldado por os padrões deste mundo. O tempo todo nós somos tentados a desistir, a colocar em prova a nossa fé. Muitos, até caso de adultério acontece porque deixou-se corromper aos moldes deste mundo. O homem pode ter mais de uma mulher, é isso que lá fora ensina. Mas nós que temos a Deus não podemos deixar que seja dessa forma. Queremos levar todo mundo para o buraco, ou seja, aqueles que estão no mundo, ou pode estar na igreja e tendo vida mundana, quer levar todo mundo para o buraco, a fazer as mesmas coisas, ter os mesmos pensamentos e atitude. Vamos ver? Eu gostaria que você lesse capítulo 3 de 2 Reis, o versículo 1 e 3. Olha o que diz. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer, e deles não se afastou. Essa era a vida de Jorão. Então ele seguiu o exemplo de Jeroboão até nos dias que ele foi rei. Adorou a outros deuses e levou todo o povo de Deus a adorar outros deuses. Então nós não devemos nos conformar com este mundo, ser moldado a este mundo. E aí nós temos uma grande responsabilidade, ao quê? A nossa identidade, ela deve estar em Deus. Ela deve estar em Deus. E como fazer isso? Através da obediência. Através da obediência. Como que nós somos muitas das vezes moldados? É quando a gente costuma arrumar o jeitinho para alguma coisa que está errada. Nós, muitas das vezes, como igreja, nos envolvemos em assuntos que a Bíblia já relata, fala o que é o correto, e a gente ainda dá opinião. E muitas das vezes a gente até concorda. Vários assuntos que a sociedade coloca, e a gente acaba concordando, ou muitas das vezes sendo omisso, que é um exemplo, o aborto. A pessoa foi estrupada, a gente vai trabalhando a nossa mente e vai junto, julgando e falando, que muitas das vezes é aquilo que a Bíblia condena. Isso é deixar ser moldado. É quando a nossa opinião prevalece, é mais forte do que está na Bíblia, das orientações do Senhor. Então nós devemos ter o cuidado disso. O rei, ele perguntou, devemos, 2 Reis, que eu acabei de ler, no versículo 11 e 14, esse mesmo texto, olha o que diz. Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor no meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não,
pois foi o Senhor que nos ajudou 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor do exército, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Por que eu trouxe esse texto? Só para ilustrar aqui, falando de Joroão, mas eles saíram. Ele saiu para uma batalha, ele tinha convidado Josafá e o outro rei para ajudar nessa batalha, e eles foram. Só que eles peregrinaram por 7 dias e a água acabou. E eles: nós vamos morrer de sede? E perguntaram para ele: não tem nenhum profeta aqui que possa nos orientar? E falaram: tem Eliseu, que é discípulo de Elias. E mandou chamar, foram até Eliseu, e Eliseu não quis dar resposta. Pela primeira vez eu entendi, eu trouxe esse texto para Tiago 5,16, quando fala que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Josafá que orientou: não tem nenhum profeta? Tem Eliseu. Tem Eliseu. E foram até ele. Mas o que aconteceu? Eliseu nem queria falar com o rei Jorão. Vai consultar os seus deuses, os deuses do teu pai Acabe e de Jezabel, para ver o que vocês fazem. Aí ele instigou: mas será que Deus nos trouxe aqui para morrer os 3 reis aqui? E Eliseu, interessante que Eliseu, o que ele falou? Olha, não é por você eu nem ia ouvir, nem ia olhar para você, mas é por causa de Josafá que eu vou ouvir e vou revelar o que Deus tem. Olha que interessante isso. A gente pode, sem conjecturar em relação a isto, que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Quem estava ali numa identidade de justo? O rei Josafá. Jorão já foi provado que ele não era um justo ali, ele não obedecia mais a Deus, mas Josafá sim. Olha, por amor a Josafá, por conhecer ele, eu vou fazer isso, mas não por você. Então quer dizer, o que nós podemos aprender com isso? Que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então quando nós clamamos, podemos mudar essa circunstância. Podemos. Devemos abandonar este tipo de pessoa, igual o rei Jorão? Essas pessoas que estão no mundo? Ou o próprio que se diz cristão, está na igreja e depois está fazendo as coisas que desagradam a Deus? Devemos abandonar? Não, de forma alguma. Devemos orar por elas. Não devemos abandonar. Porque orando, Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Porque tem mensagens que são claras e a gente fica perguntando: poxa, fulano está ouvindo essa mensagem, por que não se converte? Porque quem convence o homem é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. E é no momento de Deus que essa conversão ela vai acontecer. O papel da igreja é o quê? Pregar a tempo e a fora de tempo. A segunda parte, onde fala: nossa identidade não está em Deus, quando colocamos nossa expectativa nas pessoas ou bens materiais. Vamos voltar lá a 2 Reis, versículo 11 e 12. Olha o que diz: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso.
A nossa identidade, ela não pode estar, ela tem que estar colocada em Deus, não pode estar nas nossas expectativas. Naamã criou uma expectativa com o profeta. Naamã, ele criou uma expectativa. Eu vou até ao profeta, ele vai sair, vai impor as suas mãos sobre as minhas feridas e eu vou ser curado. E não aconteceu nada disso. Foi tudo diferente. Naamã veio com uma comitiva. O profeta Eliseu não saiu da casa. Mandou o seu escudeiro, o seu aluno, vai lá, fala isso, para ele mergulhar no Jordão 7 vezes e ele será curado. Essa é a indignação de Naamã. Por quê? Criou expectativa. Quantas vezes a nossa identidade não está em Deus quando nós criamos expectativa? Nos filhos. Quando criamos expectativa nos filhos e nos decepcionamos. Quantas vezes a nossa identidade não está em Deus quando criamos expectativa no marido. Ele vai mudar. Hoje é um dia especial, é o aniversário de casamento. Ele vai lembrar. Expectativas frustradas. Porque a expectativa está na pessoa errada. Quantos maridos criam expectativa na esposa e se frustram? A nossa expectativa, ela precisa estar em Deus. Quantas pessoas criamos expectativas na igreja? Hoje não por causa da pandemia, mas era comum. O pastor não foi me visitar. Era comum isso. A igreja não foi me visitar. Criamos expectativas. E Naamã criou. Que ele esperava algo extraordinário pela vida do profeta e acontecesse. Mas não. Porque a identidade de Naamã não estava em Deus. Criamos expectativa também em bens materiais. Olha que diz no versículo 15 e 16. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei, embora Naamã insistisse e ele recusou. Expectativa nos bens materiais. Naamã, ele pensou: ele vai me curar, vou presentear. E isso muitas das vezes é o que é pregado entre as igrejas. Vem para Jesus, você vai ser próspero. E muitas das vezes é pregado isso. E a prosperidade correta, bíblica, é a presença de Deus em nossas vidas. Em meio às circunstâncias, à dificuldade, é a presença de Deus. É ter paz em meio à guerra. João 14, 27, eu vos deixo a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então muitos se enganam. Muitos tentam ter um coração bondosos para certas coisas. Eu tenho um conhecido que falou: se eu ganhar na loteria, vou te dar tanto, barganhando com Deus. A minha mãe fazia muito isso. Ela jogava e ela falando: filho, se eu ganhar eu vou te dar uma casa. E as pessoas tentam barganhar. Muitas das vezes vão à igreja barganhando com Deus. E Deus quer o nosso coração, quer a nossa identidade nele, em obediência. E Naamã, ele foi entender isso depois, porque estava ali no processo.
no processo de libertação, de salvação, porque bem que Eliseu precisava, porque Eliseu tinha uma escola de profetas. Geazim, ele se corrompeu, porque Eliseu não aceitou. Porque era pecado aceitar a oferta? É pecado ofertar para o aumento das crianças ali, a estalinha? Não. Aquele momento era momento de cura de Naamã, ele não entendia. É só para os crentes em Jesus que entende o que é fidelidade, que vai embarcar nessa obra. Mas naquele momento, Eliseu fala, Naamã precisa ser curado. Não é porque ele tem dinheiro, não, a salvação tem que vir por completo. Então a nossa identidade em Deus não deve estar em pessoas ou bens materiais. Se você tem se frustrado com expectativa dessa forma, é hora de parar. A sua expectativa tem que estar em Deus. É hora de dar um basta nisto e buscar em Deus e não nas pessoas ou nos bens materiais. Agora, a terceira parte, eu gostaria de... A nossa identidade deve estar em Deus quando tudo diz que não. E aí o exemplo dessa história de Naamã, falei do rei, ali tinha uma menina que era sem nome, da terra de Israel. Aquela menina, ela foi levada presa, ela foi levada escrava, ela foi levada numa casa de um homem leproso. Aquela menina não tinha salário, não tinha folga, trabalhava de domingo a domingo. Mas aquela menina que não tinha nome, porque imagina só, qual das tribos ela pertencia? Israel era enorme, não se sabe, só sabe que era do povo de Israel, mas qual tribo não. O que aprendemos com essa história da menina? Vamos ler. Segunda Reis 5, versículo 2. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Podemos aprender com essa menina que ela tinha identidade em Deus, mesmo não tendo nome. Mas valores são implantados no meio da igreja e na família erroneamente. É o que eu acabei de dizer. Vou levar uma oferta na igreja para Deus me curar, para Deus abrir uma porta de emprego. Valores implantados no meio da igreja. Hoje, se tivesse uma menina com um aspecto dessa forma aqui, qual seria o nosso olhar? Porque muitas das vezes os nossos valores estão invertidos, estão trocados. A gente poderia pensar, ela é uma coitada, ela não é próspera, ela está em pecado. O rei e muitos da nação de Israel estavam em pecado, mas Eliseu não estava. Tinham pessoas que serviam a Deus, tinham pessoas que eram fiel a Deus em meio ao caos, e essa menina não estava em pecado. Tanto na verdade ela falasse: se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Samaria, ele seria curado. O que é isso? É fé. Isso nada mais é que fé.
Mas quais os valores que nós implantamos na vida dos nossos filhos? Você tem que estudar. Tem que falar pelo menos um idioma. Se for menino, futebol, artes marciais. Se for menina, é balé. Só estou dando exemplo, ou natação. A gente vai embutindo na vida dos nossos filhos isso. Olha, tem que parar para estudar porque tem prova. Vai para o quarto estudar. Já estudou? Valores implantados no meio da igreja e da família erroneamente. É errado fazer tudo isso? Não. A identidade tem que estar em Deus. As demais coisas aqui, os nossos filhos, a nossa família necessita será acrescentado, amém? Valores que implantamos, colocamos à frente. Colocamos o carro à frente dos bois. Não tem um ditado assim? Devemos orar com os filhos. A esposa deve orar com o marido. Ah, mas ele não é crente. Acorda de madrugada, impõe, esbarra nele, encosta a mão na cabeça dele e ora. E se a esposa que não é crente faz a mesma coisa. Eu sei que pode acontecer de você orar pela sua esposa, dobrar de joelho. Na minha conversão foi assim. Quando a Tânia acordou, viu ajoelhado no pé da cama, ela, você está querendo expulsar demônio de mim? Foi dessa forma. Deus tinha um plano. Aí, desisto? Nunca. Fui orar no banheiro. Minha mãe ia na minha casa, ou na casa dela, que eu morava junto com ela. Sou amaldiçoado, morei com a minha mãe e esposa. Não sou próspero. A prosperidade vem em Deus. E não em pessoas e coisas. A nossa identidade tem que estar. Então hoje, a gente vai evoluindo, vai crescendo e Deus vai abençoando. Mas Ele junto. Minha mãe entrava no quarto, você está lendo a Bíblia, você vai ficar maluco de tanto ler a Bíblia. Tem vezes que eu entro em confronto, eu mesmo. Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Renova, Senhor, um espírito reto na minha vida. Me dá fome da Tua palavra como eu tinha quando eu me converti. A gente vai se perdendo pelas coisas da vida. Essa menina talvez na nossa igreja ou na nossa sociedade seria desprezada. Mas ela tinha Deus. E Deus usou a vida dela. Os nossos filhos muitas das vezes vão crescendo. Vão para a EBD. Ah, os seus filhos não vieram. Ah, ele estava tão cansado. Estavam cansados, por isso que não vieram. Trocamos os valores. Temos que insistir, persistir em oração e talvez não, correta em autoridade. Levanta. Lá em casa tinha uma regra. E hoje eu até falei com as meninas, eu falei, vocês casaram, agora eu não tenho o que pregar mais, hein? Porque eu falava delas, a Rafaela, toda mensagem que tem, o pai fala de mim. Mas eles iam para ou ficar até mais tarde acordado, tinha que estar na EBD. Quer usufruir de algumas coisas, mas tem essa responsabilidade. E nós precisamos ter isso. Interessante que essa menina ela não teve pensamentos negativos. Ela não sofria de complexo de inferioridade. Ela teve ousadia e coragem. Porque a identidade dela estava em Deus e ela chegou, se o meu Senhor soubesse. Uma coisa que eu aprendo com ela é que ela tinha compaixão. As pessoas viam Naamã, mas ele era leproso. Era um grande comandante. Mas ela
se compadeceu, ela presenciou o tratamento daquela ferida. E ela falou: se o meu Senhor soubesse que há um profeta em Israel, ele o curaria. E nessa manhã eu gostaria de convidar você a ter a sua identidade em Deus, a não negociar valores que a Bíblia nos ensina. E terminando, só vou deixar com a igreja em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se puder colocar, e vamos convidar a igreja toda de pé, nós vamos ler. Vamos todos juntos? Vocês aleluia. A sua identidade, o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus por isso. Que você tenha esse entendimento. A nossa identidade precisa estar em Deus. E não podemos de forma alguma negociar em nada. Em nada. Devemos colocar Deus em primeiro lugar. E aquilo que nós precisamos, Ele vai acrescentar. Então que essa palavra fale ao teu coração. Em nome de Jesus, amém.